E aí, galera do sexto ano, professor Jairo chegando para mais uma aula, nossa aula de arte. Bom, nós iremos, antes de dar início à nossa discussão, nós iremos fazer a correção da última aula. Então, fica atento para as perguntas, vai lá para o seu livro. Nós trabalhamos música corporal e agora nós vamos fazer a correção de algumas tarefas que eu passei para casa, beleza? Então, vamos lá. A primeira que tem, a sequência é a seguinte. Ele pede interação. Em dupla, criem uma sequência de batidas de palmas, explorando toda a sonoridade. Depois mostrem aos outros colegas. Bem, essa tarefa aqui, ela era uma tarefa para ser executada com um colega em dupla em sala de aula. Óbvio que nós não temos a condição nesse momento, mas você poderia estar realizando essa tarefa em casa, sozinho, tá? Para que você pudesse perceber o som que é produzido na batida das palmas, a chamada sonoridade. Acredito que você conseguiu realizar essa tarefa e aí a gente dá sequência. Aqui mostra uma sequência de mãos e de forma como você tem que fazer com sons, né, essa sequência. Então ele vai te dando uma sequência para que você consiga produzir os sons, ok? Então vamos lá, próxima questão. Bom, a próxima questão ela vai ter uma relação com a questão dos sons também. Olha só o que traz aqui a pergunta. Diz assim: que outros sons seu corpo faz involuntariamente? Faça uma lista. Então aqui nós estamos tratando sobre os sons involuntários, tá? Que para que você possa ver, aqui nós estamos falando sobre os sons involuntários. Beleza? O que está pedindo aqui? Bem, a pergunta é: que outros sons seu corpo faz involuntariamente? Faça uma lista. A gente conhece o espirro, tem a tosse também, né? Nós temos, vamos lá, nós conseguimos produzir, além desses dois, você consegue produzir outro som, que é o som onde você passa a mão no seu braço, você consegue também sentir. Mas os sons involuntários, que a gente pode colocar, que é o espirro, que é a tosse, tá? Estão dentro dessa ordem dos sons, que foi o que nós estudamos na aula passada. Vamos lá, dando sequência a outras questões, tá? Nós estamos fazendo revisão da página 364 à página 367. Então, todas as tarefas que estão inclusas nessas páginas, nós vamos fazer a revisão. Vamos lá. Segunda questão, que diz assim: reproduzam todos juntos. Olha aqui, mais uma vez, uma tarefa que poderia ser realizada em grupo, em sala, né? Reproduza todos juntos a seguinte sequência de sons involuntários. Novamente falando dos sons involuntários, que há uma diferença desse som para outro tipo de som, que são os sons que são produzidos por nosso corpo, e aqui no caso é o som involuntário, né, que se produz através de um espirro, uma tosse. E diz o seguinte: nesse caso serão feitos voluntariamente o espirro, está aqui, o soluço. Lembra lá na outra questão? Você também pode colocar soluço, tá? Ele vai pedindo espirro, espirro, soluço, tosse. Vamos lá? Isso é uma sequência que você pode estar fazendo em casa, tá? Ou então também ele vai dizer inspiração pelo nariz e expiração pela boca, o bocejo, que também é o chamado som involuntário. A terceira questão: agora em equipe, crie outras sequências de sons involuntários e anotem no caderno como se fosse uma partitura. Depois, seguindo a anotação da sequência, apresente à turma. Então a ideia aqui era você, junto com sua equipe em sala de aula, produzir esses sons involuntários. Poderia ser o bocejo, tá? Poderia ser o soluço, ou você poderia, a questão da tosse também, poderiam estar inclusos aqui. Aqui estava pedindo novamente em equipe. Como nós não temos condições de estar realizando em equipe, você pode fazer em casa, tá? Você pode produzir esses sons. Em seguida você pode criar uma partitura. O que é a partitura? Partitura é justamente aonde ficam as notas musicais, tá? Então aqui você vai criar uma sequência desses sons involuntários. Primeiro é o espirro, depois a tosse, o bocejo, o soluço, vai entrar justamente na sua organização, ok? Vamos lá, mais uma sequência aqui.
de tarefas. Aqui diz o seguinte: em grupo explore os sons que são possíveis de produzir com a boca. Experimentem assoviar, estalar a língua, estalar os lábios, encher a boca com ar e apertar as bochechas, entre outros. Anote a sequência como se fosse uma partitura musical, depois apresente aos colegas. Isso você pode fazer em casa e quem sabe apresentar até para o seu pai, sua mãe, tá certo? Os sons que são produzidos através do nosso corpo. Nós estávamos estudando sobre isso e agora fazendo essa correção. Vamos lá na sequência de atividade. Interação. Aqui diz o seguinte: experimente emitir sons do grave para o agudo, do agudo para o grave, como se o som seguisse os desenhos abaixo. Existem muitos exercícios para que as pessoas aprendam a falar e a cantar sem prejudicar o seu corpo ou para que consigam cantar com mais expressividade ou afinação. Coloquem as mãos no pescoço e percebam a vibração das pregas vocais e do aparelho fonador. Então aqui ele vai te dando exemplo de como você vai estar conduzindo o som na sua voz. Toda vez que você perceber que o som, que o traço subiu, você vai aumentar o som, tá? Você vai fazendo a sequência baseada no som. Percebam como é que é essa sequência. Professor, é para cobrir assim? Não. Eu estou fazendo isso para que vocês percebam como vai ser a subida de cada tom, ou seja, do momento que você vai usar a vibração e as cordas vocais do teu aparelho fonador, certo? Então essa é uma questão que também você pode estar realizando em casa. Na sequência, nós vamos trazer uma próxima questão que diz o seguinte: escolha uma música, um trecho de uma música de que a turma goste, escute a música atentamente 2 ou 3 vezes e depois cantem, todos juntos. O canto coletivo é uma experiência muito interessante para quem gosta de música e para quem deseja algum dia estudar canto ou algum instrumento musical. Então a ideia aqui é que a gente possa colocar uma música e com essa música a turma escutar. Você pode colocar uma música que você acha interessante, que você goste, e aí você vai ouvir essa música, depois você vai cantar. Você pode cantar com alegria, é muito bom. Quando a gente está em casa, a gente tem essa liberdade de poder cantar, né? E as pessoas não vão estar se importando com isso. Então é um momento seu, na sua residência. Vamos lá, dando sequência. Nós vamos agora para a página, próxima página, que é a página, deixa eu ver aqui, 366, né? Vamos lá passando. Bom, a interação. O que está pedindo aqui? Aqui pede para que a gente acompanhe as sequências. Tem a primeira sequência, segunda sequência, terceira, quarta, quinta e sexta sequência. Olha aqui, chamada sequência. Então, o que está pedindo? Vamos lá ler. Para experimentar as capacidades expressivas da sua voz, reproduza vocalmente as seguintes sequências de símbolos e onomatopeias. O que é isso? Isso aqui, gente, é justamente a produção, tá, de sons que você vai fazer. Um exemplo de onomatopeias é a utilização nos desenhos animados, quando faz os sons, tá? Um desenho está lutando lá um personagem com o outro e faz um barulho de uma pancada ou um saco que vai se abrindo ou uma bomba que estourou. Então são isso que são utilizados, que são chamadas onomatopeias. Tá? Então, aqui diz que o professor será um maestro. Tá? A ideia é que nessa atividade eu pudesse estar regendo com vocês. Eu ia dizendo a sequência para vocês. No caso, a primeira sequência, só para a gente ter como exemplo, é TRRR, que nós iríamos fazer um som. E a partir desse som, vocês iriam dar sequência naquilo que eu estava propondo para vocês. Então ela vai mudando ao longo de cada sequência, depois por letras específicas, depois vai formando algumas palavras, e era assim que seria a atividade. Espero que você possa aproveitar e ser o professor nesse momento com os seus irmãos.
A ideia é que você possa também, com os colegas, não agora nesse exato momento, mas um pouquinho mais à frente, você vai ter a oportunidade também de realizar essa atividade com eles, tá bom? É uma atividade que é direcionada a grupo, então você pode estar realizando ela em sua casa, tá bom? Vamos lá, na sequência diz assim: como foi a experiência de produzir sons diferentes com sua voz? Crie outra sequência para experimentar novas maneiras de utilizá-lo. Procure ouvir músicas de outros povos distantes para saber quantas possibilidades vocais existem pelo mundo afora. Então aqui está falando justamente para que você possa falar da sua experiência em utilizar essa técnica, como é que foi em casa. Então algo pessoal você pode responder. E aqui na sequência vai falar também sobre povos distantes. Se você já ouviu uma música, se você já ouviu alguma coisa relacionada às possibilidades vocais pelo mundo afora. Eu já ouvi algumas músicas que são cantadas e executadas por africanos, né, de povos africanos, e você consegue perceber nitidamente a forma como eles vão cantando, né, as técnicas vocais utilizadas nessas músicas. E o estilo, óbvio, de muita alegria e de festa é o que a gente consegue perceber nas músicas africanas. Mas aí fica a dica para que você possa também procurar, né, outros povos distantes através da internet, que é uma ferramenta importantíssima que consegue unir a cultura do mundo inteiro. Então, sem sair da sua casa, você consegue está alcançando outros povos e conhecendo um pouco da cultura e da musicalidade, que é um instrumento importantíssimo dentro dessas tribos ou em alguns países, tá? Bom, formem grupos e criem, que essa é a terceira questão. Grupos e criem sequências de sons, podem ser já mostrados em outros que vocês queiram. Grafem a sequência em um papel grande, que está dizendo uma sequência em um papel grande, ou no quadro, e a executem uma vez, para todos ouvirem. Depois chamem voluntários para ajudar nessa execução. A dica que eu dou para essa atividade, que você possa fazer em casa, ao invés do papel, você também pode usar, ou tirando também o quadro, você pode usar também a gravação. Sei lá, com o seu celular, você faz a sua gravação dos sons que você conseguiu produzir, e depois você coloca para o seu pai, sua mãe, seus irmãos em um momento de descontração na hora do jantar, do almoço, para que eles possam ouvir esses sons que você conseguiu produzir, ok? Então é mais uma dica da atividade, né, que a gente está falando sobre a atividade que ficou para casa. Vamos lá. Dando sequência à nossa aula de arte. Vamos lá. Bom, então agora nós iremos para o nosso momento da nossa discussão de hoje, que é percussão corporal. Então nós já encerramos a nossa correção, você vai para a página seguinte, 368, e nós vamos falar hoje sobre percussão corporal. Esse tema é bastante interessante e ele é bacana para que a gente traga uma discussão sobre o nosso corpo. A gente ainda continua falando sobre os sons que são produzidos através do nosso corpo. E aqui a percussão corporal é uma definição que é dada para mostrar para a sociedade, para as pessoas, que o nosso corpo ele consegue produzir sons. E nessa produção de sons se faz uma comparação entre a percussão com o nosso corpo, que diz assim: a definição de percutir, tá aqui, percutir, de acordo com o dicionário, é bater. Então, percutir é bater, tá? Essa é a primeira definição que vai trazer sobre percussão corporal. Na música, consideramos instrumentos musicais de percussão todo aquele que é preciso bater, esfregar ou chacoalhar, tá? Então, isso aí é uma definição da música referente à percussão. Então, assim, professor, existe uma relação entre a percussão, entre o corpo? Existe, porque ele traz essa definição para que você possamos entender que essa relação está aqui entre percutir, entre o bater. Ou seja, toda vez que você encosta no seu corpo, você consegue produzir um som, sons diferentes, de altura também diferente. E é sobre isso que nós estamos estudando a partir de agora nessa unidade, tá? Vamos continuar aqui. Aqui vai dizer para se obter som. Então, toda vez que você
bate algo, ou você esfrega algo, né, ou você consegue chacoalhar algo, você está obtendo som. A exemplo dos chocalhos, dos pandeiros, dos tambores e da bateria. Então ele faz um exemplo aqui para que eu e você possamos entender sobre percussão corporal. É uma comparação entre instrumentos com o seu corpo. E o mais interessante é que no reino animal, a gente vai perceber que alguns animais emitem sons que são altíssimos, sons que são bonitos de se ouvir, mas eles não têm a mesma capacidade que nós, seres humanos, têm, racionais, de produzirmos som através do nosso corpo, dessa percussão corporal que eu e você conseguimos e podemos produzir sons. É por isso que na aula passada nós falamos um pouco sobre a execução de sons através do corpo para coral e outros tipos de atividade. Então, nós vimos um pouco sobre isso. Portanto, quando falamos em percussão corporal, estamos nos referindo aos sons, olha aqui, estamos nos referindo aos sons obtidos por meio de batidas e esfregões no corpo, sendo as palmas a forma mais comum. Todos nós, desde bebês, sabemos bater palmas, inclusive de muitas formas diferentes. Olha aí, um dos primeiros sons, além do choro, quando a gente nasce, né, a sequência disso é as palmas, né, a batida de palma que a gente vai produzindo, e isso faz parte justamente dessa percussão corporal. Estão gostando da aula? Bacana? Nós estamos aprendendo? Sim, né? Conhecendo, são curiosidades que talvez eu e você não sabíamos sobre o nosso corpo, né? A capacidade que o nosso corpo tem de produção. E essa produção é justamente o som. Aqui diz o seguinte: dependendo de como as mãos estão posicionadas, os sons gerados são distintos, ou seja, sons específicos, né? Diferenciados. Esses sons são utilizados em muitos estilos musicais espalhados pelo mundo todo, como o flamenco, que é um exemplo de dança e também de música, muito conhecida, que usa além das palmas as castanholas. É isso aí. Nós vamos conhecer um pouco agora sobre essa dança, tá? Então você pode estar acompanhando aí em sua casa, no nosso livro de arte, na página 368. Nós estamos falando sobre o nosso corpo, sobre a percussão corporal, e agora nós vamos falar sobre o flamenco. O flamenco, que não é Flamengo, o flamenco, que é uma dança. Diz assim: o flamenco é uma forma de dança, olha aqui, dança e de música. Então nós temos aqui a dança e nós temos a música, que são o chamado flamenco, que contempla um grande acervo de cantos e danças espanholas. Olha aqui a gente conhecendo outras culturas. A tarefa passada, que eu terminei a correção, ela vai falar justamente sobre alguma forma de dança, se você conhece ou não. Então aqui, uma sugestão para você, que é canto e dança espanhola, que é de origem muito antiga, constitui-se recebendo influência de diversas culturas e povos, tá? Olha que interessante que quando se fala em música ou musicalidade ou dança, né, a arte ela vai nos possibilitar de conhecer outras culturas, né, de conhecer outros povos e perceber que uma cultura vem puxando a outra, e conhecer que a dança ela tem influência de outros países. Isso é muito interessante. Então olha aqui, a influência de diversas culturas e povos, como os árabes, os judeus, os ciganos e os africanos. Então, você percebam que o movimento do corpo, nessa dança que é o flamenco, aqui a imagem para que vocês percebam, e o estilo de roupa vai puxar muito, óbvio, você percebe isso dos ciganos, dos africanos, judeus e os árabes. Então, é muito interessante. O flamenco surgiu durante o século XVI, aproximadamente na região de Andaluzia, imerso em uma marginalizada comunidade de pessoas de vários lugares e crenças, sendo os ciganos, olha aqui, os principais divulgadores e intérpretes do flamenco em sua origem. Professor, então o senhor está dizendo que essa dança, que é dança e ao mesmo tempo é música, ela surge em um local, né, a gente trouxe aqui Andaluzia, na região da Andaluzia, e ela vai trazer justamente a comunidade lá, que a gente poderia dizer que era uma comunidade até então
pobre, mas uma comunidade que conseguia produzir, né? E a partir daí surge, baseado nas ideias do povo cigano, tá aqui, que são os principais divulgadores e intérpretes do flamenco e sua origem, tá? Justamente por ter surgido dentro da comunidade, de comunidades marginais, que é o termo que está sendo usado aqui, que são comunidades que não têm um poder aquisitivo, né, grande, como as do cigano, o canto do flamenco transmite o ar sofrido. Olha que interessante isso aqui. Ele vai falar, na hora do seu canto, né, o flamenco, sobre o sofrimento, aquilo que é sofrido, muitas vezes semelhante ao choro. No início, a dança protagonizava o espetáculo. Entretanto, com o passar do tempo, a voz acompanhada de violão também passou a ganhar espaço e se tornar importante. O ritmo da dança e dos sapateados é marcado por palmas. Olha aqui, nós estávamos falando sobre palmas já nesse momento, que quando nós nascemos, a sequência após o choro e depois de um período, é começar o processo de bater palma, né, de várias formas. Palmas, estrelar de dedos, gritos e toque de castanhola, componentes essenciais do espetáculo. Então percebam que aqui nós vamos justamente usar a ideia da percussão corporal. Então é todo o corpo envolvido com o ritmo, tanto as mãos, os pés e o seu corpo no movimento da arte. A música sendo explorada junto com a dança. Isso é fantástico, né? Você pegar um ritmo desse e perceber que além de dança e de música, ele vai trazer um arsenal importantíssimo, histórico e cultural de várias civilizações, de povos distintos, de povos diferentes, e une isso e cria um espetáculo que é essa dança. No início tinha um ar de sofrimento, as músicas eram que sofridas, mas depois começa a se ter um novo momento, uma nova visão, e aí nós temos o flamenco como uma arte e que precisa ser explorada. Se você quer conhecer um pouco mais, vá lá na internet e pesquise sobre essa dança, que com certeza você vai obter outras informações importantes. Talvez você diga, mas professor, por que eu vou na internet em busca de novas informações? Para que você possa conhecer um pouco mais sobre a arte, sobre a cultura. São informações importantíssimas para o nosso conhecimento e para que a gente venha enriquecer em informações e, óbvio, em detalhes culturais e sobre a música e a dança. Então vamos lá a outras informações, tá? O Para Saber Mais. Então vamos lá, você no seu livro, acompanhando o seu livro, nós estamos já no nosso novo livro. Espero que você esteja com o seu livro e aqui a gente continua trazendo informações importantíssimas sobre a dança, sobre a percussão corporal, tá? Nós estamos nessa aula trazendo como evidência importante o nosso corpo, né? Nosso corpo despertando musicalidade. Vamos lá. Para saber mais, a castanhola é um instrumento de percussão criado pelos fenícios. Olha aqui, entrando mais raças, entrando mais civilizações, povos, apresentando para o mundo cultura, né? Através da dança e através da música e de aparelhos. Vamos lá. Há 13 milênios é introduzido nos demais países do Mediterrâneo por meio do comércio marítimo desenvolvido por esse povo. Na Espanha tornou-se um instrumento nacional. Então a Espanha, ela sai na frente e ela tem como um instrumento nacional. Então já faz parte da cultura espanhola. Então, se um dia você tiver a oportunidade, assim como eu tiver a oportunidade de irmos à Espanha, nós vamos conhecer essa influência riquíssima, né, dos povos dentro da Espanha, a dança e, além disso, as castanholas. É constituído por 2 pedaços de madeira de castanheiro em forma de prato fundo, perfurado e ornamentado com uma fita que se coloca ao redor do polegar. O seu nome deriva do seu formato, que lembra uma castanha. As castanholas emitem um som seco e oco, de entoação imprecisa. São de origem espanhola, mas são conhecidas desde o tempo dos romanos. Olha aqui. São populares também em Portugal também, assim como em alguns países hispano-americanos. As castanholas servem de acompanhamento rítmico para muitas danças folclóricas, como o flamenco. Então, além do flamenco, ela vai estar incorporando outras danças. É interessante conhecermos esses instrumentos para que a gente possa estar afinado com a arte e com a cultura, né? Conhecer um pouco do que tem aí fora do nosso país, do Brasil, culturas ricas, culturas bonitas
que precisam ser respeitadas e elas precisam sim ser divulgadas, né? A população precisa conhecer um pouco sobre essa cultura, tá? Vamos lá, dando sequência à nossa aula. Bom, agora eu vou falar de um outro momento que também está ligado à percussão corporal, tá? O que é a percussão corporal? Justamente são os sons produzidos aonde? No nosso corpo, é isso aí. Parabéns para vocês que estão atentos, estão aí participando, lendo comigo no livro de vocês. Então, barbatuques. O que é o barbatuques? Vamos lá. Partindo do princípio que produzir sons com o corpo é algo natural, claro, com certeza. Na década de 1990, em São Paulo, o músico Fernando Barba resolveu usar a habilidade de batucar seu corpo para fazer um trabalho musical. Então aqui surge um projeto. É um músico chamado Fernando Barba, ele tem uma ideia brilhante em cima do que já existia, que é a percussão corporal, é dar espaço para que o corpo possa se apresentar. Então o que ele faz? Ele vai, né, e ele começa a organizar, tá, esse momento. E aí ele surge uma proposta. Então vamos ler lá para a gente entender. Resolveu usar a habilidade de batucar seu corpo para fazer um trabalho musical sério. E não apenas uma brincadeira. Fernando fez o curso, ele fez um curso de música popular, tá? E em seguida ele começa a pesquisar, ele faz uma pesquisa bem aprofundada, e aí como resultado do estudo, funda em 1996 o grupo de percussão corporal Barbatuques. Atualmente o grupo Barbatuque continua desenvolvendo uma proposta de criação musical inovadora. O grupo compõe as músicas com base nos sons produzidos pelo corpo, que é o principal instrumento, olha que interessante, musical que ele utiliza. Então esse grupo, criado por esse músico, Fernando, consegue produzir sons, eles vão criando esses sons, tá? Baseado no seu corpo. Então o grupo, ele utiliza as técnicas de percussão corporal, tá? Do corpo, com a obtenção de sons por meio de estalos de dedo, de bater palmas e etc. Então eles aproveitam todo o som que o nosso corpo pode produzir para estar criando espetáculos, para estar organizando momentos de interação entre a música. Um outro ponto aqui que a gente vai trazer, no Para Saber Mais, é o beatbox, né? Que é um movimento tão bacana, que é produzido com a boca e com a utilização das mãos, que quando você consegue assistir essas apresentações, na internet com certeza você vai encontrar, a gente consegue perceber a facilidade com que eles conseguem produzir. Eles conseguem produzir com facilidade, né? E ali é o nosso corpo produzindo sons, a mágica que o nosso corpo consegue produzir, tá? Em uma entrevista, Barba fala da percussão vocal e do beatbox. Você sabe o que quer dizer isso? Bem, beat quer dizer batida, tá? Aqui. Beatbox, no caso, a que se refere Barba, são sons a batidas feitas com a boca e com a garganta, tá? Que imita batidas feitas por sintetizadores ou instrumentos. Essas batidas se repetem várias vezes, são muito usadas também no rap, e uma das 4 vertentes do hip hop. Como eu falei nas aulas anteriores, a gente continua ainda. Lembra que eu falei dos grafiteiros, sobre grafite? E um dos pontos que essa relação é muito forte entre o rap e o hip hop, e entre o beatbox, e é óbvio, claro, entre o grafite. Então os grafiteiros também gostam desse estilo, então é uma relação importante. Percebam que durante toda a nossa aula eu estou falando sobre relações. Ou seja, cultura é justamente isso, arte é justamente isso, é você perceber o que o outro tem de melhor e trazer para juntar com a sua arte, e aí se torna justamente nessas manifestações tão poderosas que a gente consegue estudar e ao mesmo tempo quer aprender, né, sobre elas, ok? Vamos lá. Estamos quase encerrando a nossa aula. Nós vamos ver esse esqueminha aqui que fala sobre o corpo, tá? Fazendo música com o corpo, relacionando conceitos. Então nós vamos agora compreender como o corpo está nesse universo dos sons involuntários e dos sons vocais. Então você vai compreender aonde você está nesse processo. Então aqui está o teu corpo, você está aqui, o corpo vai emitir. O que ele vai emitir? Primeiro,
De um lado eu estou apresentando que são sons involuntários, que eu já falei na última aula, e nessa aula eu fiz correção de atividade, que é justamente os sons involuntários, né, que são sons que são produzidos no nosso corpo, muitas vezes sem que você queira, tá? Aqui eu tenho eles, sons involuntários, aqui em cima o corpo emite, aí vem os sons vocais, e mais embaixo, sons voluntários. Ah, professor, então quer dizer que tem os sons involuntários e tem os sons voluntários. Isso, eu acredito que você esteja nesse momento relembrando, tá? Para não podemos esquecer. Então vamos lá, o que acontece agora? Bem, há uma distribuição, tá? Entre sons involuntários, sons voluntários e também a gente vai ter os sons vocais, tá? Então vamos ver o que acontece entre eles. Primeiro, nos sons involuntários, nós vamos encontrar o espirro, soluço, tá? Como é que aparece os sons involuntários? Aparece como espirro, foi involuntário, e o soluço, involuntário, tá? Outro ponto que nós vamos trazer aqui é como aparece, tá aqui, voltando para que a gente possa ler, os sons vocais. Os sons vocais, como é que eles aparecem? Através, por exemplo, do beatbox e do canto que nós falamos nessa aula, tá? O canto é justamente, pode ser o coral, a dupla, o individual, mas está aqui, beatbox e o canto, que estão inseridos justamente nos sons vocais. E os sons voluntários, professor? Sons voluntários. Você esqueceu? Não, de forma alguma não esqueci. Nós vamos trazer agora os sons voluntários. Presta atenção. Quais são eles aqui? Os sons voluntários. Então nós temos os sons involuntários e agora os voluntários. As palmas. Um exemplo, o flamenco, que é o que eu falei, a dança que é com música, que usa as castanholas, enfim, você conseguiu, que está lá na Espanha, que vai para Portugal, enfim, você entendeu. Batidas do pé, percussão corporal, barbatuque, que é aquele grupo onde eles fazem movimentos com as mãos, e nesses movimentos eles conseguem produzir sons e fazem um espetáculo fantástico. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa arte, vá na internet e pesquise, porque você tem um mundo de informações disponível para vocês. Ok? O último que eu estou trazendo aqui, que é o canto. Dentro do canto vai estar justamente, ele vai se relacionar com a afinação. Então é necessário que o coral, que a dupla tenha uma afinação, né? Em que eles consigam perceber isso e que principalmente a plateia, as pessoas que estão assistindo ou ouvindo consigam compreender, mesmo sem entender sobre música no sentido da afinação, mas que ele consiga ouvir a música e perceber ali que a música tem uma melodia, uma afinação em quem está cantando a música, ou quem está produzindo o beatbox, ou a percussão do corpo, através de algum instrumento fora o corpo. Então, tudo isso faz parte desse momento da percussão corporal. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês, para a sua família. Até o próximo encontro. Se cuide, nós estaremos aqui já já.